Olá, alunos! Dando continuidade à disciplina Gestão de Florestas, iremos abordar o tema Legislação Ambiental para a Gestão de Florestas. Iniciaremos falando da nossa lei maior, a Constituição Federal. Nossa Constituição Federal de 1988 trouxe um capítulo inteiro tratando de meio ambiente, com enfoque no desenvolvimento sustentável, ainda garantindo a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme podemos observar no artigo 225 da mesma. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Observe que essa Constituição está garantindo o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Daí ela também ela impõe deveres, impondo-se ao poder público e à coletividade, ou seja, desta vez a Constituição traz deveres não apenas ao poder público, como por exemplo na saúde, na educação, mas em se tratando de meio ambiente, ela também coloca deveres à coletividade. O dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Quando se fala em presentes e futuras gerações, você vem carregado vem-se carregado de definições de sustentabilidade, que é o uso da presente geração, permitindo que a futura geração também possa utilizar os recursos. Essa mesma Constituição trouxe também deveres ao poder público para conservar os recursos ambientais, entre os quais nós retiramos 2 deles para tratar aqui. 1. Preservar e restaurar processos ecológicos essenciais e promover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, e definir em todas as unidades da Federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sem alteração e a supressão permitida somente através de lei. Esses espaços territoriais a serem especialmente protegidos, trata-se das unidades de conservação, que será tema da nossa terceira aula. Bom, coloquei aqui um breve histórico do direito florestal brasileiro. Tá? Em 1921, criou-se o Serviço Florestal Brasileiro. Foi a primeira legislação no âmbito federal que se tratou necessariamente do direito florestal. Em 1934, foi aprovado o primeiro Código Florestal. Este que foi totalmente renovado em 1965 com um novo Código Florestal, através da Lei 4.771, que foi utilizada até pouco tempo, até 2012, quando foi promulgada a Lei 12.651, com o atual Código Florestal, cujas normas hoje nós adotamos especialmente para as áreas de preservação permanente, que também será tema desta aula de hoje. Coloquei uma citação do professor Osnir Duarte Pereira, que diz: a história do direito florestal é, pois, a história econômica da madeira, a sua crise e a sua abundância. Isso quer dizer o quê? Que a partir do momento que o homem necessita da utilização dos recursos naturais, nesse caso os recursos madeireiros, há uma necessidade de criação de normas que possam delimitar este uso. Desta forma, alguns autores gostam de dividir a história jurídica do meio ambiente em 3 períodos. Primeiro, a partir do descobrimento do Brasil até a vinda da família real, já existiam leis de proteção ambiental. Acontece que essas leis se tratavam de normas isoladas, de proteção aos recursos naturais que se escasseavam na época, como, por exemplo, o pau-brasil e o ouro.
O segundo período seria a partir da vinda da família real, de 1808, até a criação da Política Nacional do Meio Ambiente. Neste período, eram feitas legislações para tratar de temas como exploração desregrada dos recursos. Essas questões eram solucionadas pelo Código Civil. Tratavam-se de preocupações pontuais, feitas de forma fragmentária. Ou seja, era feito o Código da Água, o Código da Caça, o Código do Solo. As leis eram separadas e não havia uma interligação entre cada objeto que fosse ser regulamentado. Tutelava-se também somente aquilo que tivesse algum interesse econômico. A partir da criação da Política Nacional do Meio Ambiente, em 1981, dá-se ensejo a uma nova fase, uma fase holística, ou seja, onde se observa que todos os meios, todos os recursos estão interligados. Isso quer dizer o quê? Se há um impacto à fauna, esse impacto será sofrido também pela flora. Se há um impacto aos recursos hídricos, esse impacto também poderá ser sofrido pela fauna. Ou seja, houve a necessidade da criação de uma legislação que fizesse a interligação entre todos esses meios, protegendo de maneira integral o meio ambiente por meio de um sistema ecológico integrado. Ou seja, protegendo-se as partes a partir do todo. Bom, agora em 2012 foi aprovado a Lei 12.651, que é o nosso novo Código Florestal. Esta lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, a área de preservação permanente e as áreas de reserva legal, a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e prevenção dos incêndios florestais. Prevê também instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos. Bom, existem atualmente no Brasil três espécies de áreas legalmente protegidas que são interessantes que sejam tratadas aqui no nossa disciplina, tá? Primeiro, as áreas de reserva legal. Elas são definidas no nosso Código Florestal. Trata-se de uma área de terra em propriedades rurais, onde não é permitido o corte raso, apenas o uso indireto desses recursos. No estado do Piauí, nós temos 2 tamanhos de áreas de reserva legal. Nas áreas de cerrado, através de decreto estadual, nós temos áreas de reserva legal de 30% da propriedade rural. Nas outras regiões, que não sejam cerrado, esta reserva legal será correspondente a 20% da propriedade rural. As unidades de conservação será tema da nossa próxima aula. E as áreas de preservação permanente, que são áreas protegidas que têm a função ambiental de conservar outros recursos ambientais. Conforme o Código Florestal, dá esta definição: a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. É importante deixar aqui claro 2 definições que são utilizadas tecnicamente, com os termos preservação e conservação. Quando se vê o termo preservação, é que não é possível o uso do recurso naquela área, o uso de recurso ambiental. Quando se vê o termo conservação, no caso nós vamos ver em unidade de conservação, é permitido o uso dos recursos ambientais, tá? Portanto, áreas de preservação permanente não é permitido o corte raso nessas áreas e não é permitido o seu uso. Conforme vocês podem observar nesse slide, na ilustração, eu coloquei algumas áreas de preservação permanentes que são definidas no Código Florestal. Tá? Então, vamos ver
da direita para a esquerda, área de preservação permanente, topos de morros, montes, montanhas e serras. Encostas, regiões com declividade superior a 45 graus. Nascentes. A APP de nascentes ocupa sempre um raio mínimo de 50 metros no entorno destas nascentes. A APP de mata ciliar, ela vai depender da largura do curso d'água, tá? E ela vai variar de 30 metros a 500 metros em cada margem. E a APP de restingas, que cobre áreas fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues. Bom, vocês podem observar na tabela ilustrativa que nós temos área de preservação permanente de cursos d'água de rios de 10 metros será de 30 metros de área de preservação permanente em cada margem. E assim vocês vão vendo, de 10 a 50 metros será de 50 metros, tá? Até chegar ao limite de 600 metros, um rio com largura igual ou maior de 600 metros, cuja área de preservação permanente será de 500 metros em cada margem. Tá? Nascente e olhos d'água, raios de 50 metros. Lagoas e lagos naturais, 30 metros. Lagoas e lagos naturais em zona rural, 100 metros. Reservatórios artificiais será definido pela licença ambiental do empreendimento. Os manguezais e restingas são protegidos em toda a sua extensão. A título de informação, eu coloquei também para vocês uma tabela com as áreas de preservação permanentes em áreas rurais consolidadas. Essa foi uma novidade trazida pelo novo Código Florestal. Áreas rurais consolidadas é definido como áreas de imóvel rural que haja alguma ocupação antrópica anterior a 2008. Essas ocupações podem ser edificações, benfeitorias ou atividades agressivo-pastoris. Tá? Então, o legislador observou a grande quantidade de áreas de preservação permanente dado pelo antigo Código Florestal e que já existiam como áreas consolidadas. E houve esse entendimento de se fazer um abatimento nessas áreas. Então, como vocês podem observar, nesses casos, para áreas rurais consolidadas, somente para estes casos, a delimitação da área de preservação permanente será baseada no tamanho do imóvel, tá? E que vai ser a partir de imóveis rurais com menores de um módulo fiscal até 4 módulos fiscais, que são consideradas pequenas propriedades rurais. Então, qual a importância de uma área de preservação permanente? É importante fixar que a principal função da área de preservação permanente é sempre a de proteger um outro recurso ambiental. Como isso? Por exemplo, uma margem de rio. A sua principal importância é de proteger o rio. Morros são área de preservação permanente. Por que é importante aquela vegetação? Para proteger aquela estrutura do próprio morro. Tá? Ou seja, minimizar os efeitos da erosão e lixiviação do solo. A área de preservação permanente regulariza o fluxo hídrico, serve para a redução do assoreamento dos recursos d'água e possibilita a interação e benefícios à fauna e flora. Bom, esta foi a nossa aula 2.